Educação por princípios no ambiente familiar. Esse é o tema do nosso podcast hoje e eu estou aqui com o pastor Carlos Agrélio e ele vai falar um pouquinho sobre este tema. Em que consiste a diferença entre transmitir regras e formar caráter dentro de casa? Na verdade, o grande objetivo, né? O grande chamado de um pai é formar o caráter do filho. Obviamente, através dos exemplos, através dos ensinos práticos do dia a dia, eu vejo dessa forma. Os nossos filhos se parecem muito com a gente, isso é fato, né? Quando nós não temos as nossas vidas ainda transformadas por Jesus, ou não colocamos as nossas vidas e tudo aquilo que a gente tem como bagagem aos pés de Cristo, é claro que a gente tem uma maneira diferente de interpretar as coisas, de interpretar a vida, de tomar decisões. Entretanto, quando você tem a sua própria vida dirigida por Jesus, pelo Senhor, é óbvio que você consegue administrar melhor todo o seu contexto de vida. E isso é transmitido, obviamente, ao filho. E é só assim, através da observação dele, da comparação dele entre o que ele tem em casa, que são seus pais, e o que ele encontra na rua, seja na escola, seja entre os amigos, seja nas redes sociais, na televisão. Ele vai fazer essa comparação. Lá fora, eles agem assim. Tais e tais famílias fazem tais e tais coisas. Na minha família, não. Os meus pais, não. Eu vou seguir o exemplo de Cristo. Sempre vai chegar, eu vou seguir o exemplo dos meus pais, né? Sempre vai chegar o momento em que os filhos eles vão olhar para dentro de casa e entender o meu pai e minha mãe me ensinaram princípios, me ensinaram valores, e isso, obviamente, está sendo forjado, moldado o caráter dos filhos. Perfeito. Como valores bíblicos podem ser vivenciados nas rotinas domésticas de maneira prática e natural? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, traz essa base, esse ensinamento profundo que serve até os dias de hoje. O ensinamento da Bíblia não necessariamente é abrir a Bíblia, é isso também. A prática bíblica não é necessariamente você fazer uma devocional todos os dias com seus filhos, ainda que isso seja importante, valoriza o momento e deve ser feito. Mas é o dia a dia, é o que a gente vive de Deus dentro de casa, fora de casa, através das nossas redes sociais. O exemplo arrasta, e arrasta principalmente a família, arrasta principalmente os filhos, não é? Então, quando a gente aplica aquilo que a gente conhece de Deus, da Bíblia, da palavra de Deus, em nossas vidas, isso está sendo transmitido aos nossos filhos, né? Então, os valores, todo o contexto, tudo aquilo que Jesus nos ensina, e a gente aprende e aplica, obviamente, isso é transmitido aos nossos filhos. Jesus, ele é mestre por excelência. Então, ele mesmo ensinou isso a gente, né? Ele reúne lá algumas pessoas, ele caminha com essas pessoas e as pessoas vão aprendendo dia após dia a respeito da sua caminhada. A palavra de Deus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre vós a minha cruz, Jesus dizendo, e dia a dia siga-me. É viver a palavra de Deus todos os dias. E isso vai transformando a vida das pessoas, dos nossos filhos, obviamente. Quais rituais familiares reforçam os princípios cristãos no cotidiano? A leitura bíblica, a oração em família, orar pelos filhos, pedir que os filhos orem em momentos da refeição, são práticas que precisam ser mais aplicadas dentro das nossas casas, dos nossos lares. Sim. Né? Falar sobre fé no lar, isso é importante. Contar histórias, momentos de vitórias, dividir também momentos de tristeza, dividir momentos, obviamente, de lutas, de enfermidades, colocar em pauta temas para oração. Por exemplo, eu posso reunir minha família e dizer, gente, a gente precisa orar em família, porque eu estou passando por uma situação financeira, por exemplo, difícil. Vamos orar juntos, pedir a Papai do Céu que traga para a gente um caminho, abra uma porta, né? Enfim, essas práticas, elas são saudáveis e elas fortalecem, obviamente, o seio da família, ela traz a família
para pertinho, né, um do outro. Isso, obviamente, valoriza aquele momento, aproxima a família toda de Deus e uns dos outros. Sim, eu concordo plenamente. Acredito que a gente pode colocar nesse formato, né, de oração, unir, né, a família e determinar que cada dia a gente vai orar por algo, né? A gente pode orar um dia Uhum. por gratidão, né, no outro por amor ao próximo, para que a gente, né, esteja mais próximo dos nossos irmãos. Eu acredito que é uma forma da gente unir ainda mais as nossas famílias. Perfeito. Em momentos de conflitos entre cultura popular e valores familiares, quais critérios auxiliam na tomada de decisão? O primeiro critério eu vejo que é aquilo que glorifica a Deus. Sim. Uma pessoa que é cristã, ela não pode se moldar pela cultura de qualquer país. Existem alguns países, o Brasil também é assim, tem inúmeras culturas, onde essas culturas, boa parte delas pelo menos, elas trazem princípios que não são assim, que não ornam com o cristianismo. Entre a cultura e os valores cristãos, obviamente que eu preciso ensinar a minha família a se apegar aos valores cristãos, a se fortalecer dentro dos valores cristãos e não se moldar à cultura, né? A cultura ela é importante, ela traz um peso importante para o país, para a comunidade, etc. Entretanto, tudo aquilo que pode de alguma forma trazer uma máscara, trazer um prejuízo aos valores cristãos, a gente rejeita qualquer coisa e segue justamente com os valores e princípios. Vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, festa de São João, que é dedicação em certo sentido, né? Tem ali as suas partes culturais, religiosas, etc. Mas existem danças, muitas delas sensuais, em que os pais, né, alguns pais vestem as suas filhas e os seus filhos, né, a caráter e enviam para essas festas, para esse tipo de dança. Onde eu sei, por exemplo, que muitas das comidas que estão ali são consagradas a ídolos e coisa do tipo. Isso é uma festa que traz um prejuízo à fé cristã, como o Halloween, por exemplo, Sim. não é? Que existe toda essa cultura aos mortos, aos fantasmas, né? E toda essa questão que é algo que é muito cultural nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo, chegou, obviamente, ao Brasil, mas isso traz um prejuízo à fé cristã, traz um problema para o relacional com Cristo, né? Não falamos com mortos, né? Muito pelo contrário, nós falamos com Deus em espírito, o que é diferente. Então, essas festas, essas culturas, elas podem e, via de regra, trazem problemas seríssimos ao cristianismo. Então, entre o que é santo, o que é puro, o que é correto, o que é legítimo, o que honra a Deus, o que agrada a Deus, o que glorifica a Ele, e a cultura, por mais bela que ela pareça ser, é melhor glorificar a Deus e rejeitar qualquer outra coisa. Sim, está muito baseado principalmente quando a gente fala sobre isso, a relação de música, né? Música mundana, né? Ok, sim. Muitas das vezes a música por trás, né, daquela música tem com certeza palavras que não agradam, com certeza o coração de Deus não está dentro daquilo que a gente Às vezes crê. palavrões, Sim, sensualidade, exato. uma série de questões que realmente afetam o cristianismo, afeta a fé e afeta o relacionamento de santidade entre o servo e o Senhor, Sim. consagrado no caso. Que estratégias ajudam a engajar filhos em atos de serviço ao próximo além do círculo familiar? Mais uma vez, é o exemplo, né? O exemplo arrasta. Ajudar ao próximo, mas isso é aprendido em casa. Se uma mãe não ensina às suas filhas, né, e aos seus filhos a organizar a cama, organizar uma pia, a limpar um chão, né? Se um pai não incentiva o seu filho a fazer essas coisas, né? Se essa família não exercem isso dentro de casa, no sentido até de partilhar brinquedos, momentos assim, né, coisas que eles têm, dividir um com o outro, ajudar um ao outro. A tarefa é do meu irmão, mas eu vou ajudar para que isso aconteça mais rápido. Se a gente não exerce isso dentro de casa,
dificilmente vamos exercer lá fora, né? Sim. Então, começa em casa, tudo começa em casa. O exercício precisa ser bem executado em casa e isso, obviamente, vai se expandir para o ambiente externo, o ambiente lá fora, né? E quem ensina isso, quem concede essa trajetória de ensino aos filhos são os pais, com certeza os pais. Perfeito. Como medir em termos concretos se a educação por princípios está produzindo integridade e compaixão? A medição, a aferição disso se dá pela mudança. Por exemplo, aqui na Logos Schools a gente tem devocional, a gente incentiva as crianças à oração, a gente tem exercícios espirituais, a gente investe muito nisso. Tem o pedagógico, tem a matemática, o português, a ciência, a geografia, o inglês, tem todas as matérias que qualquer escola tem. Mas a gente tem esse diferencial, que é instruir, cooperar com a família aqui dentro da Logos, justamente para que essas crianças cresçam amando ao Senhor, conhecendo Ele, através das Escrituras, através do relacional, da oração, vendo Jesus através do outro, as atitudes do outro, se corrigindo diariamente. Então a gente vai aferindo esse crescimento, esse amadurecimento, esse desenvolvimento dos nossos alunos e com certeza muitos dos pais hoje da Logos, a gente já tem muitos testemunhos, eles dizem assim: o quanto meu filho mudou. Eu tenho inúmeros testemunhos aqui de crianças que não gostavam de estudar, mas a partir do momento que foram matriculados na Logos Schools, que começaram a vivenciar uma escola que é um ambiente familiar, é um ambiente cristão, é um ambiente de adoração, é um ambiente feliz, essa criança fala, não, eu quero estudar ali, e não tem problema de acordar cedinho para vir para a escola, né? Eu, por exemplo, posso testemunhar por ouvir inúmeros testemunhos da minha própria casa. Minha filha Isa, ela tinha dificuldade, ela brigava para ir para a escola porque acordava muito cedo. Hoje ela continua acordando muito cedo para vir para a escola, mas você não vê ela discutindo, não vê briga, muito pelo contrário, tem prazer de vir, porque aqui ela encontra um ambiente que é saudável de fato. E isso não tem preço. A gente tem repostado algumas mãezinhas que têm falado bastante sobre as amizades que os filhos têm construído aqui. Né? São amizades para a vida, né? Alguém que me ajuda a caminhar com Cristo, com certeza eu vou levar para a vida toda. Isso é muito importante na construção, né, da educação dos nossos filhos. Né? Imaginar que a gente tem isso dentro de um colégio é muito importante, com certeza. A gente sabe que tem crianças que chegam aqui e o pai muitas das vezes vem buscar, tá no horário e o filho não quer ir embora, quer ficar mais um pouquinho, né? Por conta de toda a vivência, do quão gostoso é estar nesse ambiente. Isso é maravilhoso. De que maneira a comunicação aberta fortalece a confiança necessária para conversas difíceis sobre fé e comportamento? É ser sincero. Jesus, ele não escondia nada, ele não media, digamos assim, as palavras, ele falava o que tinha que ser falado. Com graça, com sabedoria, escolhendo o momento certo. Não é jogar no ventilador o que precisa ser jogado, não é fazer isso com ira. Mas tudo aquilo que a gente faz com amor, em sinceridade, produz bons frutos. Trazem bons frutos. Então, não se pode se furtar de falar a verdade sempre em amor. Isso é bíblico, isso funciona. Isso transforma a vida das pessoas. Tudo aquilo que a gente fala com sinceridade. E mais uma vez eu vou me apegar à questão do exemplo. A gente pode falar o que for, pode até falar bonito, mas se o exemplo não acompanhar, aquilo vai ser inócuo, né? Não vai ter força, poder de transformar ninguém. Mas quando você é exemplo, aquilo que você fala, as pessoas vão parar para ouvir, o seu filho vai parar para ouvir, né? Inclusive, os pais devem prestar muita atenção caso você não tenha sido ouvido pelos seus filhos. É possível que em alguma área você não tenha sido exemplo para ele. Ele encontrou outra pessoa como exemplo, às vezes até um influenciador. Agora imagine um filho sendo influenciado por alguém fora da casa, fora da família, não é? Um influenciador, por exemplo, tem muitos hoje em dia aí, né, que arrastam multidões. Eu não quero os meus filhos sendo influenciados por nenhum influenciador digital. Eu quero ser a maior influência para os meus filhos. Então eu posso ter autoridade sobre a vida deles de corrigi-los, não é? Em amor sempre.
não é? Para que outro não faça. Eu prefiro eu mesmo fazer. E agora, pastor, todo mundo tem com certeza essa pergunta para fazer. Qual princípio bíblico se revela mais urgente para essa geração e por quais razões? São perguntas, né? Todas elas muito boas. Essa também, e extremamente atual, né? Eu tenho vários aqui na minha mente, obviamente, mas o que eu creio que eu posso trazer para esse momento, para esse podcast, é justamente algo que estão atrapalhando, estão mudando, estão desvirtuando, né? Criando novos conceitos, trazendo novos princípios. Eu me refiro realmente à humanidade, de modo geral, pessoas mal intencionadas, eu diria, trazem tantos conceitos equivocados, né? Que, obviamente, são conceitos que vão contra o ensinamento de Deus. Um deles, entre tantos, é justamente o momento em que Deus chamou a existência a todas as coisas. Deus chama a existência o planeta, ou seja, ele faz separação entre sol, né, luz e noite, ele faz separação entre água e terra, ele cria os animais, ele lança sementes, né, por esse planeta e as árvores começam a nascer. Deus chama a existência todas as coisas e ele traz para esse momento, para esse mundo da sua criação perfeita naquele momento, o homem e logo em seguida a mulher. E ele forma a família. Deus celebra o casamento. Essa é uma parte maravilhosa. Em Gênesis, a partir do capítulo 2, Deus celebra o casamento. Ele une o homem à mulher. Estão mudando isso. Estão tentando afetar diretamente a criação perfeita de Deus. Estão tentando afetar diretamente a família, o homem e a mulher, trazendo outros conceitos, dizendo que não é bem assim, que o homem pode ser o que quiser, a mulher pode ser o que quiser, ela pode seguir o caminho independente, o homem pode seguir o caminho independente, enfim. Há uma série de conceitos que estão tentando, de certa forma, afetar a criação principal de Deus, a mais perfeita de Deus, que é o homem e a mulher, para que haja esse amor entre o homem e a mulher, e então a família possa nascer daí. Porque a família se torna família quando começam a vir os filhos. Sim. Né? A gente sabe que hoje em dia nós temos os pais de coração. Né? Aquela mamãe que não pode ter filho, mas que ela adota alguém, adota uma criança, um filho que foi abandonado, enfim, e aquele ser passa a ser dela, em amor profundo. Né? Mas tem aquelas que geram a criança e se tornam mãe, mas enfim, seja por adoção, seja nascendo fisiologicamente daquela mulher, daquele homem, não é? Da união da família, a família ela se torna no conceito, na essência da palavra família, quando tem os filhos. Né? Estão tentando acabar com isso, estão tentando dizer que a pessoa pode ser o que quiser, ela pode fazer o que quiser, e isso afeta diretamente a criação de Deus. Eu acho que um princípio principal para a sua pergunta que eu posso trazer aqui e deixar para todos os nossos seguidores é que não permita que isso aconteça na sua família. Né? Por exemplo, Deus disse: o que ele ajuntou, o homem não separa. Verdade. E parece que Deus quis dizer nesse texto que o casamento ele é para sempre. Sim, com certeza. Não é algo que se começa e se termina quando o amor não acaba. Né? 1 Coríntios capítulo 13, verso 8, no final dele vai dizer: o amor jamais acaba. Então, escolha bem o seu parceiro, escolha bem a sua parceira, forme a sua família, tenham filhos, né, abençoados na presença do Senhor e dê seguimento àquilo que Deus chamou à existência, que Deus criou, que é o homem e a mulher, o alvo do grande amor de Deus, obviamente, é a família. E por isso que ele criou Adão e Eva. Então, não permita que nada disso atrapalhe, muito pelo contrário, viva essa experiência familiar, que ela é maravilhosa, que é a principal. E, na verdade, posso dizer que abertamente é a única. Homem e mulher, família. É isso, foi assim que Deus criou.
E para você que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigada. Espero que muitas das suas dúvidas, né, referente principalmente a esse tema educação por princípios no ambiente familiar, tenha com certeza alcançado a sua vida. Então, aproveita para curtir, compartilhar com um amigo e uma família que precisa desta palavra. A gente vai ficando por aqui. Obrigada, que Deus te abençoe. Deus abençoe, curta, compartilhe o vídeo, mas também escreva aí nos comentários fazendo perguntas. A gente quer que o nosso próximo podcast tenha suas perguntas para que a gente possa responder aqui, obviamente, à luz da Bíblia, vivendo essa experiência muito boa com você aqui. Que Deus te abençoe e Deus abençoe sua família.